Amor no Lar. Esse é o hino do mês escolhido para nós nos dedicarmos ao canto de hinos que nós cantamos pouco ou quase não cantamos ou até mesmo não conhecemos ainda. Mas esse é um hino conhecido e que alegria nós sabemos que o amor de Deus reina sobre o nosso lar e o desafio que nós temos para manifestar esse amor uns aos outros nos nossos lares. De coração eu espero que o amor venha sendo mais experimentado a cada dia por cada um de vocês. Querida família, que nos encontramos nessa noite novamente, eu quero convidar você para pegar sua Bíblia, abra aí em Neemias, capítulo 8. Quero ler 2 versículos para o início da nossa transmissão nessa noite. Temos muito do que Deus preparou para nós, mas vamos começar com Neemias 8, versos 2 e 3. É um momento de quebrantamento que a gente testemunha. Olha só, Neemias 8, 2 e 3 é texto da semana, provavelmente você já leu, mas eu quero trazer destaque nessa hora. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei diante da congregação, composta por homens, mulheres e todos os que eram capazes de entender o que ouviam. As famílias estão reunidas. Era o primeiro dia do 7º mês. Esdras leu o livro em voz alta, diante da praça que fica em frente ao portão das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, na presença dos homens, das mulheres e dos que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Veja, as famílias reunidas, sendo lida a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus, a Lei do Senhor, e o povo ouvindo atentamente. O resultado após essa leitura, você vê nos versos 9 a 12, um quebrantamento seguido de alegria do Senhor, que é a força para a nossa vida. Ao estarem de frente com a palavra, confrontados com essa palavra, no primeiro momento, quebrantamento, choro, mas renovados na alegria, são fortalecidos para viverem para Deus. E esse é o nosso desejo nessa noite. Nós que estamos alegres pela palavra de Deus, adoramos ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia. Eu quero fazer uma oração e logo após nós vamos fazer a leitura do texto que testemunha dessa bondade, dessa misericórdia do Senhor. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor da vida, Senhor da história, Deus da nossa salvação. Obrigado por essa noite, depois de um dia de celebrações, um dia onde nós recebemos presentes do Senhor, e eu não me refiro apenas daqueles materiais, mas a dádiva da vida, a dádiva da saúde, a dádiva da companhia, a dádiva de uma mãe, de um pai, de um filho, a dádiva da vida eterna, a dádiva da palavra que nos enche o coração, a dádiva da presença do Espírito Santo que nos transforma. Obrigado por tantos presentes nesse dia. Obrigado pelo perdão, uma dádiva maravilhosa. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós confessamos o nosso pecado e do Senhor recebemos perdão, a cura, a restauração, a saúde espiritual. Enquanto negamos, enquanto não confessamos, os nossos ossos adoecem. Ó Deus, tem misericórdia daqueles que têm sofrido porque não conseguem confessar os seus pecados, não conseguem reconhecer e colocarem-se diante do Senhor em arrependimento. Leva-os a arrependimento e dê-lhes a força para confiarem na Tua graça perdoadora. Deus, conduza-nos nesse tempo, tudo aquilo que vamos receber do Senhor, que Tu mesmo preparaste para nós. Usa o pastor Carlos Eduardo na pregação, para que a palavra alcance nosso coração, renovando a nossa fé, aumentando a nossa fé e dando maturidade espiritual. Assim pedimos. Deus bondoso, misericordioso, gracioso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salmo 136. Quero fazer a leitura desse texto. Nós vamos nos deparar aqui com o testemunho de um Deus bondoso, misericordioso, Senhor das nossas vidas. Salmo 136. Há muito tempo atrás,
Eu vou contar um segredo para você aqui, enquanto você abre a Bíblia. Há muito tempo atrás eu fiz um exercício de ler apenas a primeira parte de cada versículo, porque a segunda parte sempre é a mesma, porque a sua misericórdia dura para sempre. E fui lendo só a primeira parte de cada versículo. É interessante, sugiro você fazer isso também. Depois, agora eu peço que você acompanhe a leitura de todo o Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Àquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus. Por quê? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Ao ler novamente esse salmo, eu quero te incentivar a duas coisas. Vá fazendo uma lista dos atributos de Deus, como ele se revela. E fazendo uma outra lista daquilo que ele faz, quem ele é e o que ele faz. Agora veja que a frase, porque a sua misericórdia dura para sempre, é para que você não esqueça quem é o Deus a quem você serve. Não esqueça. Ele tem misericórdia abundante para mim e para você. Quando erramos, nós voltamos correndo para Ele e Ele manifesta misericórdia e graça, perdoando-nos e transformando-nos e santificando-nos. Como o convite do último versículo, vamos louvar, tributar louvores ao nosso Deus agora com cânticos de louvor e adoração. Boa noite, igreja, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos em seus lares, com suas famílias. Vamos louvar a Deus com esse cântico que diz: eu te adorarei por quem tu és. E não é pelas circunstâncias, mas por quem Ele é, o nosso Deus, Salvador, Redentor, o nosso Deus maravilhoso. Estou aqui
que vivo está. Amém. Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, mas é muito bom também, e talvez para mim e para você algo bem mais caro da nossa parte, mais desejoso da nossa parte, é ouvir a voz de Deus por meio da pregação da palavra. Nessa noite, atentos, nós vamos ouvir ao Deus gracioso e poderoso, o Deus que multiplica. Nós vamos ouvir a mensagem pregada pelo pastor Carlos Eduardo, que é pastor lá na congregação do Paranoá e que nos dá alegria nessa noite de expor a Escritura Sagrada, continuando em nossa exposição do Evangelho de Marcos. Então vamos agora, atentos, ouvir o que Deus tem ao nosso coração. Olá, meus irmãos, boa noite a toda a Igreja Presbiteriana de Brasília, também as congregações Paranoá e Recanto das Emas. Gostaria de dar prosseguimento à série de pregações expositivas no livro de Marcos. Hoje nós vamos estudar o texto de Marcos, capítulo 6, verso 30 até o verso de número 44. Esse texto nos fala sobre a multiplicação dos pães e peixes. Gostaria de abrir a palavra do Senhor e ler nesse momento. A multiplicação dos peixes, dos pães e peixes, é o único milagre feito por Jesus Cristo, descrito nos 4 evangelhos. Ele foi registrado, então, nos 4 evangelhos. Isso nos mostra que esse milagre ficou profundamente gravado no coração e na mente dos apóstolos. E aprove a Deus, o Espírito Santo, registrá-lo para a nossa edificação, para o nosso crescimento na fé e conhecimento de Jesus Cristo. Aqui nesse texto, nesse milagre, mais de 5.000 homens, mais de 5.000 pessoas são alimentadas com esse milagre maravilhoso de Jesus. 5 pães e 2 peixes são transformados, são multiplicados pelas mãos de Jesus, e o texto termina dizendo que todos comeram e se fartaram. Esse milagre aponta para Jesus Cristo como o Deus soberano, o Deus criador, aquele que fez todas as coisas, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito. Ele tem todo o poder a seu dispor. Vamos ler a palavra do Senhor nesse momento. Diz assim, Marcos, capítulo 6, a partir do verso 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse, vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram, é deserto este lugar e já avançada a hora. Despede-os, para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu, dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram, iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse, quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Então, Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. E o fizeram, repartindo-se em grupos de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem,
e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Vamos orar nesse momento? Deus, diante da Tua sagrada Escritura, é que nos colocamos nesse momento. Pedimos a Tua bênção, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito em nossa mente, em nosso coração, para reconhecermos a grandeza, a maravilha que é o Teu Filho, ó Pai, a majestade que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Fala conosco, nos edifica, nos consola, nos motiva, Pai, através da Tua palavra. Nos livra também de todo o erro com a Sagrada Escritura. Pedimos a Tua bênção sobre nós, sobre o Teu povo nesse momento, para a glória de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém, meus amados. Esse texto, como dissemos, é um texto maravilhoso que mostra esse grande milagre de Jesus Cristo. Mais de 5.000 homens comeram até se fartar de pães e peixes. O verso de número 30, ele começa olhando um pouco para trás, olhando para o momento em que os discípulos foram enviados por Jesus. O verso 7 desse mesmo capítulo 6 mostra que Jesus enviou os 12 de 2 a 2 para que eles pregassem, expulsassem demônios e curassem as pessoas. Então, Marcos nos mostra o relato da volta desses 12 discípulos. O verso 14 até o verso 29, Marcos abre um parêntese para falar da morte de João Batista, que foi o texto que o reverendo André pregou no domingo passado. Então, Marcos agora, ele nos volta a esse mesmo tema, mostrando aí o relato dos discípulos a Jesus. A palavra do Senhor diz o seguinte: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Marcos registra o chamado dos primeiros discípulos lá no capítulo 1, a partir do verso 16. Jesus convoca esses discípulos, chama para que eles estejam com Jesus e Jesus então está discipulando, está treinando esses homens para o momento oportuno onde Jesus os enviaria e os deixaria fazerem a obra sozinhos. Nem sempre eles teriam a presença de Jesus com eles. Então Jesus está discipulando, treinando, catequizando esses homens para que eles então ajam em nome de Jesus, para que a obra de Jesus continue por intermédio dos apóstolos, pelas mãos dos apóstolos. Então, a partir do verso 7 mostra que eles foram enviados por Jesus. Agora eles retornam até Jesus para relatar tudo aquilo que eles tinham feito e ensinado. Isso nos mostra que eles eram homens submissos a Jesus, eles estavam debaixo da autoridade de Jesus, eles são enviados no poder de Jesus. E agora eles retornam contando ao Senhor, Senhor da obra, tudo aquilo que eles tinham feito, seus ensinamentos, as curas, a expulsão dos demônios, tudo isso é relatado a Jesus. O verso 31 prossegue dizendo que Jesus chama eles para um descanso. Diz o seguinte: vinde repousar um pouco à parte no lugar deserto. Os apóstolos, eles gastaram tempo aqui na missão, eles são enviados por Jesus Cristo para fazerem essa missão, para cumprirem esse chamado, e agora Jesus os chama para serem cuidados pelo próprio Senhor. Eles gastaram tempo então cuidando das pessoas, e agora é o momento deles serem cuidados também por Jesus Cristo. O chamado de Jesus para que eles descansassem, para que eles tivessem um tempo ali com Cristo a sós, longe da multidão, mostra o cuidado pastoral de Jesus com seus discípulos. O texto continua dizendo que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então, eles precisavam de repouso, de alimentação e também de passar um tempo a sós com Jesus. Muitas vezes, quando nós nos envolvemos em alguma atividade e colocamos o nosso coração, a nossa mente nessa atividade, muitas vezes esquecemos de comer, esquecemos de fazer muitas coisas ao nosso próprio cuidado. E Jesus aqui tem um olhar sensível
aos apóstolos, aos discípulos, então convida eles para ter esse tempo junto com o Senhor. O texto prossegue no verso 32, diz então que eles entram no barco e se dirigem para um lugar solitário. O plano de Jesus então é passar um tempo com esses apóstolos sozinhos, longe das multidões. Porém, o verso 33 nos fala que esse descanso dos apóstolos foi interrompido. Diz o seguinte: muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé. Então, qual é a ideia? A ideia é que a multidão que tinha presenciado os missionários ali, os apóstolos, curando, ensinando, eles percebem que há uma movimentação no Mar da Galileia, e eles então percebem, reconhecem os apóstolos e Jesus Cristo. E eles então observam que o barco está se caminhando para uma margem, e eles vão então margeando, vão caminhando ao redor do lago e chegam antes de Jesus, onde Jesus e os seus discípulos iriam desembarcar. O Mar da Galileia é, na verdade, um lago. E esse lago ele tem 20 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. Então não é um lago enorme, onde você não consiga ver o outro lado. A ideia é que esse lago, esse Mar da Galileia, ele fica abaixo do nível do mar e ele é rodeado também por montanhas. Então, aonde quer que você estivesse na margem do lago, em alguma montanha, você conseguiria observar qualquer movimentação ali dos barcos, das pessoas andando no Mar da Galileia. E é isso que acontece, eles veem Jesus, eles veem os discípulos, eles então caminham e chegam ao destino antes mesmo de Jesus chegar com seus discípulos. O verso 34 nos mostra que ao desembarcar, Jesus vê a multidão e se compadece dessa multidão. E acrescenta, pois são como ovelhas sem pastor. Como eu disse, Jesus tem um olhar sensível para a necessidade das pessoas. Primeiro, ele olha os discípulos e percebe que eles têm a necessidade do descanso, do alimento, de passar tempo com o próprio Senhor. E aqui Jesus, mais uma vez, ele olha a multidão e vê que elas têm também suas necessidades, que elas são como ovelhas sem pastor. Essa expressão, ovelhas que não têm pastor, nos leva ao texto de Número, capítulo 27, verso 17, onde Moisés, antes de morrer, antes de passar ali o bastão para Josué, ele ora da seguinte maneira: o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles e que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então, essa expressão ovelha sem pastor nos leva ao Antigo Testamento, as promessas de Deus. Ezequiel, capítulo 34, Deus promete que enviaria um pastor segundo o coração de Davi, ou a semelhança de Davi, para cuidar do rebanho, do povo de Deus. Jesus é o cumprimento, então, dessas promessas do Antigo Testamento. Ele é o grande líder da nação, agora que está começando. Jesus chega trazendo o reino de Deus. Então, há um novo começo aqui com o povo do Senhor, e um novo líder, então, é colocado diante da nação do povo de Deus. Jesus Cristo, então, ele é o cumprimento de toda a liderança que temos no Antigo Testamento, sejam profetas, sejam reis, sejam juízes. Jesus é o cumprimento de tudo isso. Todos aqueles líderes apontavam para o grande líder que ia chegar. E Jesus Cristo, então, é esse líder que cuida do rebanho, que lidera o povo de Deus. Esse texto nos mostra que essa multidão, eles estão sem diretrizes, eles estão sem uma liderança efetiva vinda da parte de Deus. Os judeus daquela época não conseguiam captar a palavra de Deus, não conseguiam ensinar a palavra de Deus e aplicá-la ao coração daquele povo. Eles ensinavam doutrinas humanas, tradições dos anciãos, isso tudo entulhava o coração do povo. Então o povo anda aqui como ovelha sem pastor. Jesus se compadece dessa multidão e passa então a ensinar-lhes muitas coisas. É interessante como Jesus Cristo, a parte do ministério de Jesus, ou
a parte importante do ministério de Jesus é o ensino. E aqui a gente percebe isso. Ele vê a multidão, se compadece, passa então a ensinar aquela multidão. A necessidade daquele povo é de serem ensinados por Deus. Eles precisam conhecer a Deus, precisam conhecer o reino de Deus, precisam conhecer a palavra de Deus e especialmente conhecer o Evangelho, a boa nova do reino de Deus que Jesus Cristo veio trazer. Verso 35 e 36 nos mostra a frustração dos apóstolos por terem o seu retiro ali, o seu descanso interrompido pela multidão. O texto vai dizer, então, que em declinando a tarde, qual que é a ideia? Jesus, então, passou o dia inteiro ensinando. Foi um longo dia, ainda mais para os apóstolos. Eles retornaram, então, da primeira missão, relatam para Jesus tudo o que acontece. Jesus os convida para passarem um tempo de descanso, mas a multidão interrompe esse descanso. E Jesus passa, então, o dia inteiro ensinando sobre o Evangelho ali, sobre o reino de Deus, é o que Lucas vai dizer no texto paralelo. E agora os discípulos, então, propõem para Jesus a seguinte questão. Verso de número 36. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Se a gente olhar a palavra dos apóstolos aqui para Jesus, seria, em termos humanos, algo lógico, algo até prudente. A ideia é tarde, ou seja, o sol está declinando, logo vai escurecer, o lugar é deserto, não há habitações ali perto, não há onde as pessoas comerem, comprarem para si alimentos. Então eles pedem para que Jesus despeça as pessoas, né? E a ideia é, como Mateus vai acrescentar, que haviam não somente homens, mas também mulheres e crianças nessa multidão. Então, quando a gente olha para esse pedido dos apóstolos para Jesus, nós percebemos o olhar humano. Eles não compreendem ainda quem é Jesus. Eles não têm o completo conhecimento da pessoa de Jesus Cristo ali. Eles estão sendo construídos nesse entendimento. E aqui eles então pedem para que Jesus despeça as multidões. Jesus, no verso 37, lhes dá uma resposta inusitada. Jesus diz o seguinte: dai-lhes vós mesmos de comer. A palavra de Jesus deve ter sido chocante ao ouvido dos apóstolos. Eles olham a multidão, mais de 5.000 pessoas. Eles pedem para Jesus para que despeça a multidão, para que eles mesmos comprem para si, e Jesus responde de uma maneira totalmente inusitada: dai-lhes vós mesmos de comer. Isso mostra que Jesus estava testando os discípulos. João, no texto paralelo, ele fala que Jesus sabia o que bem havia de fazer. Jesus então sabia que ia multiplicar aqui os pães, mas os discípulos não conhecem isso ainda. Então, a resposta dos discípulos a essa palavra de Jesus, dai-lhes vós mesmos de comer, é a seguinte: é uma palavra de reprovação. Eles vão dizer o seguinte: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? A ideia é que um denário era o salário de um dia de trabalho. Então, é mais ou menos 1 ano de trabalho. E essa palavra, então, mostra esse tom de reprovação ao pedido de Jesus. Eles não entendem o que Jesus vai fazer e agora eles dizem: vamos gastar aqui 1 ano de trabalho para alimentar esse povo, e não vai dar, isso é inviável. Aos olhos humanos, isso é inviável. Então, a resposta que os discípulos dão aqui para Jesus mostra exatamente isso, que eles não têm o conhecimento ainda que Jesus Cristo é o Deus encarnado. Uma resposta adequada poderia ser, se eles tivessem esse conhecimento completo de Jesus, ou o conhecimento suficiente de Jesus: Senhor, o Senhor está nos pedindo para alimentar essa multidão. Nós não temos essa capacidade, mas Tu tens, Tu estás conosco, Tu pode todas as coisas, Tu és o Filho de Deus. Essa seria uma resposta adequada. E eles não têm ainda, então, esse conhecimento. No verso 38, Jesus pergunta para eles: quantos pães tendes? Ou seja, Jesus agora pede para que eles observem a multidão ou um grupo menor ali para saber quanto de alimento
eles têm em suas mãos. O texto prossegue dizendo que Jesus pega esses pães e peixes, ele abençoa esses pães e peixes e começa então a distribuir. Provavelmente a oração de Jesus foi uma oração que os pais de família faziam naquela época, que dizia o seguinte: bendito és tu, Senhor, Deus do universo, que faz a terra dar o seu fruto. Jesus abençoa aqueles 5 pães e 2 peixes e distribui aos discípulos para que eles então passem à multidão. Jesus pede ainda, ordena aos discípulos para que eles dividam a multidão em grupos de 100, 100 em 100 e de 50 e 50. Isso facilitaria não só a distribuição, mas também facilitou com certeza a contagem desses 5.000 homens. O texto termina nos dizendo que todos comeram e se fartaram, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pães e peixes. O texto, então, conclui dizendo que 5.000 homens comeram naquele local. Esse milagre, então, é um milagre majestoso da parte de Deus. Jesus Cristo se mostra aqui o grande líder de Israel, o Deus provedor, aquele que consegue suprir as necessidades, aquele que se compadece do seu povo e age para que as necessidades do povo de Deus sejam supridas. O texto nos mostra então esse milagre. Se pararmos para pensar, a gente consegue compreender um pouco da grandeza desse milagre. Nós que temos contato muitas vezes com o acampamento, com distribuir alimento para as pessoas no acampamento ou na festa do milho, como nós temos de costume aqui na igreja. Aqui diz que mais de 5.000 homens comeram e se fartaram. É muito alimento. No acampamento a gente percebe a despensa cheia, o tanto de alimento que precisa estar ali, a correria na cozinha, e aqui Jesus simplesmente ele abençoa, parte os pães, distribui. E o texto então diz que não só os 5.000 homens comeram, mas sobraram 12 cestos cheios de alimento. Esse milagre marcou a mente dos apóstolos, esse milagre deve também marcar nossa mente e o nosso coração. Eu gostaria de fazer algumas aplicações nesse texto. A primeira aplicação está no verso de número 30. Os apóstolos, eles são enviados por Jesus e eles retornam à presença de Jesus. O texto fala que eles retornam à presença de Jesus e eles relatam tudo o que haviam feito e ensinado. Isso nos mostra a necessidade de prestarmos relatórios, especialmente ao Senhor da obra. Quando estamos trabalhando na obra do Senhor, será que temos retornado a Jesus para orar, retornado em oração para contar as bênçãos, para contar aquilo que temos feito, muitas vezes as dificuldades que temos na obra? Os apóstolos aqui nos mostram essa prioridade de não só trabalhar, mas também orar ao Senhor. É possível alguém se dedicar arduamente na obra do Senhor Jesus e não ter contato, não ter momentos de oração com o Senhor. Isso não deve ser assim. Os apóstolos nos ensinam a prestar relatórios ao próprio Senhor. A obra e a missão da igreja são obras espirituais, são questões espirituais e devem ser então avançadas. O reino de Deus avança em oração e não na força do homem. Que possamos colocar a nossa vida em oração, que possamos sempre retornar a Jesus, contando tudo aquilo que temos feito para a obra do Senhor. Segunda aplicação, nos fala da necessidade de descanso. Jesus, ele reconhece a necessidade que os discípulos têm de descansar. A ideia do descanso, ela está presente mesmo na criação. Deus, ao criar o mundo, ele também, o texto nos fala que ele descansou no 7º dia e abençoou o 7º dia. Então, antes mesmo da queda, Deus já estabeleceu um dia do descanso, que é o sábado. E para nós, o sábado cristão é o domingo, o dia onde nós descansamos das nossas atividades para nos voltarmos para o Senhor. Deixamos de lado as atividades que temos muitas vezes no nosso dia a dia, que podem nos engolir ali com o corre-corre, a correria, e nós então nos voltamos para Deus para que Ele nos abençoe. João Calvino nos fala o seguinte, que no domingo nós descansamos, mas Deus trabalha em nós. Agostinho de Hipona
um homem de Deus do passado, ele tem uma frase famosa que diz o seguinte: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto até descansar em ti. A chave para o descanso é descansarmos em Cristo Jesus. Não simplesmente deixarmos de trabalhar, não simplesmente deixarmos de fazer alguma obra, alguma questão física, mas o principal é estarmos com Cristo. Isso traz descanso ao nosso coração, à nossa mente e à nossa alma. Que possamos sempre descansar no Senhor Jesus. Jesus Cristo é o nosso descanso. Em Cristo nós descansamos das nossas boas obras. Digo o seguinte: muitas pessoas tentam agradar a Deus, tentam ser aceitas por Deus fazendo obras. E nós descansamos na obra de Cristo. Nós somos aceitos por Deus por aquilo que Cristo fez. Ele é o nosso descanso. E o descanso eterno está também em Cristo Jesus. Uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer nesse texto nos fala da necessidade de ensino. Jesus, aqui, ao ver as multidões como ovelhas que não têm pastor, o texto é enfático em dizer que ele passou então a ensiná-los muitas coisas. Aquelas pessoas, o que mais elas precisavam era do ensino da palavra de Deus. E hoje em dia também, muitas pessoas que estão ao nosso redor, o mundo aí fora, às vezes parentes, amigos nossos, precisam também ouvir da palavra de Deus, precisam de diretrizes para suas vidas. As pessoas acreditam em muitas coisas hoje em dia. As pessoas acreditam em tudo que lhes chega à mente, ao ouvido. Percebemos pessoas que acreditam em horóscopos, acreditam em amuletos, a rosa ungida, o sal grosso. Isso não deve ser assim. Por isso, a necessidade do ensino é fundamental. Jesus Cristo passou boa parte do seu ministério ensinando. Os apóstolos passaram também ensinando sobre o reino de Deus. E a missão da igreja também é a mesma: pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus. A prioridade da nossa vida é também anunciar e pregar a graça do Senhor Jesus a todos aqueles que estão ao nosso redor. Quarta aplicação desse texto nos fala da necessidade que temos de usar aquilo que temos recebido do Senhor. A gente percebe que Jesus diz aos apóstolos: dai-lhes vós mesmos de comer. Como eu disse, Jesus sabia o que estava para fazer, mas ele testa ali os apóstolos e coloca os apóstolos para trabalharem mesmo nesse milagre. Não são os apóstolos que fazem esse milagre. Jesus multiplica os pães e os peixes e entrega aos apóstolos para que eles então distribuam. Os pães e os peixes foram colocados nas mãos dos apóstolos. E a minha pergunta para mim e para você é: o que Deus tem colocado nas suas mãos? O que você recebeu da parte de Deus para abençoar a igreja, para abençoar o povo, para suprir as necessidades das outras pessoas? Dons, talentos, bens materiais, tudo isso Deus nos dá para que nós então possamos abençoar as pessoas. A necessidade de usarmos aquilo que temos recebido em nossas mãos. Por fim, o texto nos fala que Jesus Cristo é então esse novo líder, esse grande pastor, o bom pastor que chegou nesse novo momento para liderar o povo de Deus. Que nós possamos crer em Jesus Cristo como o bom pastor. Jesus Cristo, nesse texto, ao realizar esse milagre, a palavra de Deus então nos fala que foram recolhidos 12 cestos cheios de alimentos, cheios de pães e peixes. Isso nos fala das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos. Esse número 12 é significativo, nos fala da totalidade do povo de Deus. Isso nos mostra que Jesus Cristo tem alimento, Jesus Cristo conhece a necessidade de cada um dos seus. Todo o povo de Deus é suprido, sustentado pelas mãos do Senhor Jesus. Ele é o autor da vida e Ele tem todo o domínio sobre todas as coisas, sobre o universo, sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nós devemos não só crer em Jesus, mas também confiar que Ele é o grande pastor das nossas almas. Quero terminar com uma breve ilustração que diz o seguinte: em um momento, uma família estava viajando e o pai estava ali dirigindo o carro e eles passaram por um local bem complicado, um terreno pedregoso.
E a menininha que estava no banco de trás disse o seguinte: mãe, será que a gente vai conseguir passar? Será que a gente vai conseguir chegar onde a gente quer chegar? E a mamãe então olha para trás e diz o seguinte: minha filha, confia no seu pai, ele é um bom motorista. Que nós possamos, da mesma forma, confiar no bom pastor que temos. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus Cristo é aquele que conduz todas as coisas, que tem todo o poder em si mesmo. Ele sabe das suas necessidades, Ele sabe daquilo que precisamos, Ele se compadece de nós e age em nosso favor. Que Deus nos abençoe para a glória de Jesus Cristo. Gostaria de orar nesse momento. Pai, mais uma vez nós rogamos a Ti que nos abençoe, Senhor. Que a Tua palavra possa entrar no nosso coração, que nós possamos descansar no Senhor, ó Deus, que nós possamos sempre, Pai, nos voltarmos para Ti em oração, contando, ó Pai, aquilo que temos feito no Teu reino, para a Tua obra, Senhor. O Senhor também possa nos abençoar, ó Deus, além de prover para nós o alimento físico, ó Pai, que o Senhor tem colocado sobre as nossas mesas dia após dia, que possamos também, Pai, receber do Senhor o alimento espiritual, que é a Tua santa palavra, que possamos, ó Deus, valorizar o ensino da Tua palavra, aquilo que é ministrado, ó Deus, pelos pastores, aqui, ó Deus, em nome de Jesus, dá-nos fome e sede da Tua palavra e que possamos também confiar a nossa vida, dia após dia, nas mãos de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Deus nos abençoe. Amém. Confiantes, nós vivemos para o Deus Salvador e Santificador. Depois do testemunho do poder de Jesus, esse Deus que sempre está atento às nossas necessidades, cuidando do seu povo, nós podemos seguir, queridos, testemunhando desse Deus. Neemias 12:43, nós lemos: no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Queridos, veja, família, homens, mulheres, crianças, alegres diante do Senhor. E era tamanha alegria que eram ouvidas de longe as vozes de júbilo. Queridos, que maravilha! Uma alegria vinda do Senhor sobre as famílias de Israel, sobre a minha e a sua família. O testemunho ia tão longe que o povo ouvia. A nossa alegria de viver para Deus também deve ir longe, alcançando nossos vizinhos, as pessoas com as quais trabalhamos, as pessoas pelas quais nós nos encontramos. Vamos ouvir uma música agora, especial, uma música por uma família que com muita alegria nos conduz nesse cântico. Olá, igreja, novamente. Estou aqui agora com a minha família, com o Alexandre. Boa noite, igreja. Com a Sara. Boa noite, igreja. E nós vamos cantar a música Nosso Louvor, que é uma música que tem sido ensinada durante esses últimos cultos. E é uma música do Paulo Nazaré. E para celebrar esse mês em família, viemos aqui em família para cantar para vocês. 1, 2, 3, vai! Seja o nosso louvor, cada dia que vivemos sob a sua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração.
dia que vivemos sobre a tua direção. Seja nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Amém. O testemunho da família, que traz alegria ao nosso coração e que dá glória a Deus. Eu convido você agora a fechar os seus olhos, nós vamos receber a bênção. Logo após eu peço a sua atenção, porque eu tenho alguns breves comunicados. Obrigado, Deus, por essa noite, por esse encontro contigo, pela palavra pregada, pelo louvor entoado, pela alegria fortalecida em nossos corações. Que nossas famílias continuem crescendo na Tua presença e que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno e todo-poderoso Pai, a unção, a direção, a consolação, os dons do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, sobre a vida das famílias, sobre a família de Jesus, a igreja espalhada por esse mundo hoje e para todos sempre. Amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto carinho por mim. Seu coração é assim, flor que desabrocha a cada manhã, fonte de amor que é sem fim. Deus te fez assim pra cuidar de mim. Quero crescer com você e a cada dia aprender que o seu coração é assim, minha mãe. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim.
Te amo, mãe. Alguns breves comunicados. Eu quero, em nome do Conselho e em nome da Igreja, que acaba sendo alcançada por isso, agradecer a você, membro da Igreja, por sua fidelidade e generosidade nos dízimos e nas ofertas. Muito obrigado. A sua fidelidade, a sua generosidade tem permitido não apenas nós cumprirmos com os compromissos, com os missionários, com os funcionários, com os pastores, com o sustento das congregações, mas também alcançar e sustentar famílias, tanto da sede quanto das congregações que já estão sofrendo o impacto dessa pandemia. Então, muito obrigado. Eu sei que é o Espírito Santo que inclina o seu coração, mas você tem sido obediente a isso. Eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado. Continue fazendo, não vá ao banco. Algumas pessoas já estão se movimentando, saindo. Eu quero sugerir que você ainda guarde o seu distanciamento, especialmente você mais idoso, para que não haja nenhum risco de você ser contaminado pela Covid. E se você precisar de alguma ajuda, você pode ligar para o presbítero Manel ou aqui na secretaria da igreja e você será prontamente atendido. Quero também manifestar a alegria de saber que muitos estão ligando uns para os outros, orando uns pelos outros, compartilhando a palavra uns aos outros, e essa é uma expressão da verdadeira comunhão do povo de Deus. A nossa comunhão não está restrita quando estamos aqui, na igreja, no templo, do prédio onde nos reunimos. A nossa comunhão está no fato de servirmos ao único e verdadeiro Deus, sermos filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo primogênito e unidos, habitados pelo mesmo Espírito Santo. Então, a nossa comunhão vai sendo continuamente exercitada pelos meios tecnológicos que temos. Telefonema, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, uma videochamada, uma conferência, uma videoconferência com algumas pessoas. Quero continuar incentivando você a fazer isso. Em nome de Jesus, continue fazendo isso, tá bom? Tivemos uma semana de oração excelente, muitos de vocês participaram, foi um tempo riquíssimo e eu sei que as bênçãos do Senhor estão se derramando sobre a sua vida como fruto das orações feitas naquele dia, porque Deus age nesse mundo conforme a oração do seu povo. A nossa oração é um meio pelo qual Ele cumpre cada um dos seus propósitos eternos e benéficos para a nossa vida. Papai e mamãe, continue compartilhando com seus filhos. Hoje uma excelente exposição bíblica para você testemunhar com os seus filhos nesse milagre da multiplicação e as implicações para trazer conforto, encorajamento e crescimento espiritual para os seus filhos. Querida igreja, amanhã o conselho estará reunido para tratar de vários assuntos, a recepção de membros, a revisão do orçamento da igreja, como parte do plano pós-crise e outros temas. E um desses é sobre o retorno da igreja às atividades. Nós recebemos mais um decreto do governador, esticando esse prazo ainda de reclusão, de distanciamento social até dia 18, mas nós já estamos conversando, orando sobre isso. Então ore por nós, para que tenhamos direção e sabedoria do Senhor. Continuemos intercedendo uns pelos outros, ligando uns pelos outros, porque quem ama sente saudade. E a saudade vai sendo minimizada quando a gente conversa, a gente ora, a gente sorri e a gente vê o outro. Então, vamos continuar fazendo isso para a glória do nosso Deus. Continue orando pelos pastores, pastor Adail, pastor Reine, pastor Jailson, ainda em recuperação da sua saúde. Precisamos de oração uns pelos outros para sermos curados. Deus abençoe sua semana, que seja rica no convívio da família, no testemunho do Evangelho, para a glória do nosso Deus.